Olá, irmãos, graça e paz. Bom dia, você que acompanha o nosso devocional diário. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, transmitindo sempre um devocional, uma meditação na palavra do Senhor. Nós vamos hoje trazer uma meditação no livro de Números, capítulo 5. Estamos nesta jornada pelo livro de Números. E esse capítulo 5 traz algumas instruções que às vezes para nós, no mundo moderno, podem parecer estranhas até, mas que vão revelar verdades que são atemporais, que rompem o tempo. São verdades sobre o caráter de Deus e o seu propósito para o seu povo. O Senhor traz algumas ordens, Ele ordena que o acampamento seja puro, seja íntegro e livre de contaminações, porque Ele habita no meio do seu povo. Nós aprendemos aqui que a presença de Deus exige santidade, exige integridade, Números capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, e depois você pode ler todo o restante do capítulo. A gente vai ler do 1 ao 4 para remir o tempo. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocarem um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens quanto mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amados, Deus ordena que pessoas aqui com doenças contagiosas, algumas impurezas, sejam colocados fora do acampamento. Isso não era uma rejeição cruel, mas na verdade um ato de preservação. Você imagina esse povo no deserto, Você imagina sem nenhum recurso médico, como temos hoje. Então Deus faz, na verdade, um ato ali de preservação da espécie, porque tanto física quanto espiritual. Física porque evitaria a contaminação de doenças, isso evitaria a proliferação de doenças, e assim também espiritual, porque protege o lugar que habita a presença de Deus. Deus tinha um zelo, não só com a parte espiritual, mas também com a natural. Então, esse método, era uma diretriz dada por Deus que evitaria uma contaminação sanitária, uma contaminação por doenças no meio do povo, que seria muito difícil de se tratar, haja vista as limitações médicas daquela época. Outro ponto que é importante a gente observar também é que a santidade de Deus, ela não tolera o pecado. Ela não tolera a imundícia, a impureza no seu meio. É importante ressaltar que estamos falando ainda da antiga aliança, a velha aliança, que foi dada através de Moisés, o legislador. E ainda Cristo não tinha se entregado por nós, portanto, a maneira como havia ali de manter o pecado e a impureza longe, era mantê-los fora do arraial quando houvesse algo impuro, cerimonialmente impuro. Você lendo aí, você vai ver nos versículos 5 ao 10, há uma regra acerca da restituição e do arrependimento. Quando alguém pecasse contra o próximo, quando alguém cometesse uma injustiça, ele deveria confessar o seu pecado e restituir o valor
acrescido ali de 1/5, né, do dano causado. Isso traz, né, à tona, primeiro, a questão do arrependimento. Né? Mas, acima de tudo, a gente vai percebendo que o arrependimento bíblico, ele não é só verbal, mas ele procura reparar o dano causado e busca também restaurar o relacionamento. Né? É muito difícil essa última parte, porque a gente às vezes quer perdoar, mas restaurar relacionamento não, fica longe, fique no seu canto. E a palavra de Deus sempre vai nos instigar a isso, né? A gente perdoar, a gente restaurar o relacionamento, porque é assim que a gente vai sendo aperfeiçoado, né? A partir do versículo 11, nesse capítulo, nós vamos ver uma lei sobre a mulher suspeita de traição, o teste desta mulher suspeita de traição. É um ritual que era feito, onde se colocava a questão da infidelidade nas mãos de Deus. O marido suspeitava, sentia ciúme, né? Levava-se isso diante do sacerdote, que colocava essa questão diante do Todo-Poderoso. Parece estranho, né, aos nossos olhos, como eu disse, nós estamos aqui há alguns milênios de separação, não só uma separação temporal, mas uma separação cultural, né? Estamos falando de uma cultura oriental, de uma cultura lá daquela região que é estranha já aos nossos olhos naturalmente. Mas, embora seja estranho, esse procedimento acabava por proteger a mulher, né, de acusações injustas, porque aí o resultado viria do próprio Senhor. Deus vai se apresentar ali como um juiz da verdade, trazendo à luz aquilo que estava oculto, né, o que resguardava a mulher de ser condenada injustamente por um ato de infidelidade ou ser, claro, julgada pelo seu ato de infidelidade, caso o Senhor demonstrasse que ela realmente era culpada. Então veja, Deus se preocupa com a justiça o tempo todo, né? Deus é justiça. A gente sempre usa e gosta de enfatizar o caráter do amor de Deus. Deus é amor, mas a gente esquece que ele também é justiça. A prova disso é o Calvário. O Calvário ele demonstra não só o amor de Deus, como a sua justiça, porque em Cristo, na cruz, o pecado foi julgado, né? E a justiça de Deus foi satisfeita. Então veja, e por falar em Cristo, é claro, não tem como a gente seguir sem enxergar Cristo aqui nesse capítulo, né? Onde vemos Cristo aqui em Números capítulo 5? Cristo é aquele que purifica o nosso acampamento, né? Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Sair aqui fora do acampamento, irmãos, é justamente essa vergonha. Né? Porque quando alguém era isolado e colocado fora do arraial, fora do acampamento, é porque ele era cerimonialmente impuro. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é isso. Vamos sair, né, fora do arraial, fora do acampamento, suportar essa vergonha, essa desonra, porque era vergonhoso quando alguém tinha que estar fora do acampamento. Suportemos essa desonra que ele suportou. A mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. Ele nos chama a viver também reconciliados uns com os outros, né? Praticando arrependimento, praticando restituição. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dando instruções seríssimas acerca de arrependimento, restituição e restauração.
Ele diz assim: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro se reconciliar com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta, né? Demonstrando assim o cuidado e o zelo que Deus tem com relacionamentos, né? Restauração de relacionamentos. Não permaneça, né, com o seu relacionamento quebrado. Restaure isso o mais breve possível. E também vemos Cristo aqui em Gênesis, em número 5, né, que ele é o juiz. Ele é o nosso juiz justo, que revelará todas as coisas que estão ocultas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E por fim, nós vemos Cristo aqui em Números capítulo 5, sendo o noivo fiel que nos santifica como sua noiva, né? Efésios capítulo 5, Paulo dando uma instrução aos maridos, né? Versículos 25 ao 27, diz assim: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que coisa maravilhosa é fazer parte deste corpo que é a igreja, né? Amada por Deus, separada, santificada para o propósito de Deus. Resumindo aí o que aprendemos hoje em Números capítulo 5, né? Nós aprendemos que a presença de Deus exige santidade no nosso meio. Pecado contra o próximo deve ser confessado, deve ser reparado. Aprendemos que Deus é o juiz da verdade e da fidelidade. E também aprendemos que Cristo é aquele que nos purifica e nos mantém íntegros diante do Pai. Portanto, tendo em mente isso que aprendemos, devemos cuidar da nossa santidade. Cuide da santidade da sua vida, né? Do seu acampamento, vamos usar essa expressão. Sua família, sua igreja, seus relacionamentos, os lugares aonde você anda, né? Que você possa ser luz em meio a trevas. Se pecar contra alguém, o que vai acontecer? Inevitavelmente, uma hora você vai pecar contra alguém. Então, repare o dano, não basta pedir desculpas, né? É preciso agir. Confie em Deus como juiz. Afinal, Ele trará à luz tudo que estiver oculto, escondido. Querido Deus, nos ajude a viver de maneira justa e íntegra, dia após dia, sempre buscando a santidade em nossas vidas. Senhor, guarda-nos ao longo dessa semana, que nós possamos caminhar na Tua presença, andar com Deus constantemente. É o nosso desejo, a nossa oração. Lembro do irmão Josué, que está ali internado, aguardando vagas para ser operado, ser internado no hospital, no leito hospitalar, e ser operado de sua crise renal. O Senhor possa entrar em cena, cuidar de todo o procedimento, para que não haja nenhuma complicação e dar a ele a plena recuperação, Senhor. Todos que estão enfermos, que necessitam de saúde, nós rogamos por eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus possa abençoar sua vida. Que essa semana possa ser uma semana das mais ricas bênçãos celestiais. Que Ele possa prosperar o trabalho de suas mãos para que você seja uma bênção. Amanhã estaremos aqui, o Senhor permitindo, às 8 horas da manhã, com mais um devocional diário.
Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim permitir.